Ele não errou. Ele não pecou. Mesmo assim, foi jogado num poço. A pergunta é: onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Hoje você vai entender, à luz da Bíblia, por que Deus permite crises financeiras, períodos de silêncio e portas fechadas. Aqui não tem promessa fácil. Aqui tem verdade bíblica. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve. Toda semana tem um novo estudo que vai abençoar sua vida. José era jovem, obediente e temente a Deus. Mesmo assim, foi traído pelos irmãos e jogado num poço. Depois, vendido como escravo. Depois, preso injustamente. Não vou entrar em detalhes da história. O que importa aqui é entender o processo que Deus permitiu José viver, mesmo quando nada fazia sentido. Porque Deus está acima da nossa lógica. E nem sempre Ele explica o processo enquanto estamos dentro dele. Mas que processo é esse? José, dentro do poço, não tinha respostas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não sabia quanto tempo aquilo iria durar. E isso é importante, porque muitas vezes nós romantizamos a fé. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Servos fiéis também passam por momentos que não fazem sentido. O poço não foi castigo, foi uma permissão. Permissão de Deus para um processo que José só entenderia mais tarde. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Dificuldades financeiras, portas fechadas, silêncio. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele permitiu um processo que ainda não foi revelado. E isso nos leva à próxima pergunta. A pergunta surge naturalmente. Se Deus está comigo, por que isso aconteceu? José não caiu em desgraça. Ele entrou em um processo que não pediu, mas que Deus permitiu. Nem tudo que parece injusto é um sinal de rejeição divina. Às vezes Deus não muda a situação imediatamente, porque está nos tirando de um lugar que não comporta o que Ele quer fazer depois. Assim como hoje, o trabalhador correto que não é promovido, o negócio que não avança, a renda que não cresce. Não é sempre perda. Muitas vezes, é Deus conduzindo sem explicar. José precisou sair da casa do pai, passar pelo poço e ir para um ambiente totalmente diferente. Não porque Deus queria vê-lo sofrer, mas porque o propósito não cabia onde ele estava. Deus não promove alguém preso ao mesmo cenário. Ele muda ambientes, muda rotinas, muda responsabilidades. E isso explica por que tanta gente se sente travada financeiramente. Não é castigo. É um processo de deslocamento. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas são proteção. E agora vem uma parte que quase ninguém percebe. Quando José chegou à casa de Potifar, ele não tinha posição, status ou reconhecimento, mas tinha responsabilidade. Mesmo em uma condição injusta, Deus permitiu que ele aprendesse a administrar. Aqui está algo essencial. Deus muitas vezes prepara em silêncio antes de agir publicamente. Talvez hoje você esteja lidando com pouco dinheiro, pouco reconhecimento, pouca ajuda. Isso não significa perda de tempo. Significa que Deus pode estar formando estrutura, caráter, maturidade. Porque se Deus entrega algo grande sem preparo, isso não sustenta. Segura isso, porque na próxima parte vamos aplicar esse princípio diretamente à sua vida financeira. Tudo isso importa porque hoje muitas pessoas estão tomando decisões financeiras no meio da pressão. Vendem o que não deveriam, entram em dívidas perigosas, aceitam atalhos que prometem solução rápida. José nos mostra algo essencial. Quem não aprende a esperar, troca propósito por alívio momentâneo.
Deus não explicou o processo para José no começo, mas também não o deixou parado. Enquanto parecia silêncio, Deus estava conduzindo. Se você está em crise financeira, isso não é só sobre dinheiro. É sobre quem você está se tornando enquanto espera. E agora surge uma pergunta que todo mundo se faz. Talvez você esteja se perguntando: devo vender tudo e só esperar Deus agir? Não. Deus chama para administrar, não para agir por impulso. Como saber se algo é sinal de Deus ou tentação? Sinal traz paz, está alinhado com a Bíblia e recebe conselho sábio. Tentação pressiona e confunde. Quanto tempo demora a virada? Não existe fórmula. Às vezes Deus muda o cenário rápido. Às vezes Ele fortalece você primeiro. Deus não se compromete com o nosso relógio. Ele se compromete com o propósito. Aqui está o princípio, que precisa ficar claro. Deus não apressa processos para aliviar a ansiedade humana. José saiu do poço, passou pela casa de Potifar, pela prisão, e só então chegou ao palácio. Se Deus resolvesse tudo no poço, José não sustentaria o palácio. Isso não é fácil de ouvir, mas é libertador, porque mostra que Deus não está atrasado. Ele está evitando que você chegue despreparado. Se hoje você está passando por aperto financeiro, não pense que Deus te abandonou. Assim como José, você pode estar vivendo um processo difícil, injusto aos olhos humanos, mas permitido por Deus. O poço não foi o fim. Foi o começo de algo que José só entendeu depois. Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha no propósito. Então não desista, não haja por impulso, não negocie sua fé por alívio momentâneo. Confie, permaneça e continue obedecendo. Porque quando Deus decide virar a história, ninguém consegue negar que foi Ele. E no próximo vídeo, vamos falar sobre um erro financeiro que derrubou reis na Bíblia e que ainda hoje destrói famílias. Fica aqui com a gente. Esse conteúdo é para quem quer a verdade de verdade e não ilusões, sabe?